querido, graça e paz. Vamos pedir a Deus espírito de sabedoria e de revelação. Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Que esse estudo da carta aos Gálatas venha trazer sobre minha mente renovo, novo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. O capítulo 5 da carta aos Gálatas é muito lindo. Olha só, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gente, isso é muito lindo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Sabe, querido, é muito fácil a gente cair numa escravidão. Muito fácil. Por quê? Porque às vezes a gente acha que é o quê? Fazendo coisas que nós vamos agradar a Deus. Não. Nós vamos agradar a Deus tendo um relacionamento com Ele. A partir de um relacionamento com Ele, nós vamos ter uma motivação santa de estar na obra dEle, de fazer para Ele. Na verdade, não é bem fazer para Ele, é ser usado por Ele, não é verdade? Sabe? E a gente precisa permanecer livres. É muito fácil cair. A igreja da Galácia caiu nesse erro. Nós também podemos cair nesse erro. Porque foi para a liberdade que Cristo que nos libertou. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Paulo está trazendo uma ênfase aqui. Ouçam bem. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá. Por quê? Porque eles falavam na época o seguinte, para você ter realmente uma experiência com Jesus, você precisa aceitar Jesus, entregar sua vida para Ele, mas também você tem que circuncidar, porque você tem que seguir as práticas judaicas. Cristo chamou para uma liberdade da religiosidade. Se eu quero fazer algo para ser aceito por Deus, então Cristo não serve para nada. Então, queridos, olhem algo muito precioso que Deus quer fazer. De novo declaro que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Se eu quero ser justo através da lei, eu caio da graça, eu não preciso da graça, porque eu tenho o quê? A minha força. E agora eu te pergunto alguma coisa. A gente pode alguma coisa? Ou a gente depende da graça? É esse o ponto. Nós nada podemos, nós dependemos da graça de Deus. Então, queridos, se eu dependo da lei, Cristo de nada serve. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Pois é mediante ao quê? Ao Espírito que aguardamos pela fé a justiça. Queridos, é algo espiritual que acontece dentro de nós. Nós somos justos pela fé em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amor a quem? Amor a Cristo. Como que a fé atua? Atua pelo amor, o amor que eu tenho. Uma coisa que sempre deve acompanhar a fé, queridos, é o amor. Uma fé sem expressão, sem uma vida de amor, é uma fé, como diz lá Tiago, é uma fé morta, sem obras. Então, queridos, a gente precisa entender que nós não estamos mais na lei. Se eu insistir em caminhar na lei, é porque eu estou o quê? Longe da graça. Então, o que eu faço? Eu aguardo pela fé a esperança. Eu aguardo pela fé o quê? A esperança em Cristo Jesus. E essa fé atua pelo quê? Amor. Guarde bem isso, a fé sempre atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha só, queridos, o que os Gálatas estavam fazendo? Eles corriam bem. Estavam indo bem. Quem os impediu de continuar vivendo a verdade? Manter a longa obediência na mesma direção, queridos, é isso que o texto nos mostra. A igreja da Galácia começou bem, mas de repente, o que acontece?
ela começa o quê? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Quem que chama é Deus. Mas Paulo diz algo aqui muito precioso. Que olha só. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja o que for, sofrerá o quê? Condenação. Um pouco de fermento, esse pouco de fermento é o quê? Quem traz? Aqueles que serão condenados. É mentira. Jesus já falava do fermento dos fariseus. É o quê? Um pouco de mentira, um pouco de engano, um pouco de fake news atrapalha tudo. Podemos achar, o grande problema das mentiras do diabo é que muitas vezes ela contém verdades no meio dela. E aí a gente não sabe ao certo. Sabe o que Paulo diz aqui? Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, é porque continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Paulo diz, eu não estou pregando mais circuncisão. Quer dizer, Paulo dizendo para aqueles irmãos, gente, não é pela minha força, não é pela sua força. Eu não vou ser salvo pelas minhas obras. Se eu for ser salvo pelas minhas obras, a cruz, não tem o escândalo da cruz. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Paulo aqui foi forte demais, né? Quem dera se castrassem, já que eles querem que você circunde, corte logo tudo. É isso que Paulo disse. Paulo, numa ação um pouco mais intensa, ele coloca para eles essa verdade. Por quê? Porque aqueles homens estavam o quê? Matando a verdadeira mensagem do Evangelho. Dois evangelhos. O evangelho verdadeiro, mas também eles estavam pregando o evangelho falso. E no mundo sempre nós vamos ter outros evangelhos, querido. O diabo sempre vai oferecer outros evangelhos. O que são esses outros evangelhos? Outras formas da gente chegar até Deus. Não, isso não tem nada a ver, isso é tranquilo. Hoje o mundo é muito voltado para a espiritualidade, sabia? O mundo é difícil encontrar assim um ateu mesmo, não é tão fácil. Porque às vezes a pessoa que é uma pessoa mais liberal, mas ela crê em alguma, tem alguma crença sobrenatural, alguma crença mística. Então muitos evangelhos vão ser dados, muitas boas novas vão ser dadas ao nosso redor. Mas as mais perigosas são aquelas que parecem com o evangelho de Jesus, mas não são o evangelho de Jesus. Paulo dizia que ele não estava pregando a circuncisão. O que ele pregava? A cruz, o sacrifício de Cristo por nós. É essa a base da nossa salvação, o sacrifício de Cristo por nós. E nós devemos aceitar pelo quê? Pela fé. Bom, queridos, olha só como é que esse verso 13 é precioso. Vocês são chamados para liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Queridos, o Evangelho é liberdade, nós somos livres. A gente tem que entender bem que tipo de liberdade é essa. Nós somos chamados para a liberdade. E a gente precisa fazer essa liberdade o quê? A gente precisa servir uns aos outros em amor. Então, queridos, não usem a liberdade para dar ocasião ao quê? À vontade da carne. Gente, isso é muito forte. Porque existe uma ideia que tem sido pregada aí. A gente fala muito da graça de Deus, mas tem sido pregada uma tal de hipergraça. O que é essa hipergraça? Deus te aceita. Olha só como é que tem verdade e mentira. Deus te aceita. Você sendo um pecador. Mas você não precisa o quê? Abandonar o pecado. Queridos, isso não é a vontade de Deus. Deixa eu ver, olha só que Paulo diz aqui bem claro. Não use a sua liberdade para dar ocasião à carne. A tal da hipergraça prega o seguinte: Deus te ama, você pecando. Deus te ama, você pecando? Ele ama você pecando. Mas ele se agrada do seu pecado? Não. O pecado não traz prazer a Deus, nem um pouco. Nós precisamos viver uma vida de constante arrependimento. E a hipergraça diz o seguinte: Deus, se você está pecando, e não importa, você não precisa de mudança, porque Deus já te aceitou. E se você continuar no pecado, não tem problema, é uma fraqueza que você tem, e Deus vai entender. Não, querido.
Deus quer mudança, Deus quer transformação de mente, Deus quer que nós tenhamos uma vida de constante arrependimento. Não vamos usar a nossa liberdade para dar vontade à carne, mas a gente deve servir uns aos outros em amor. Então não vamos cair nessa mentira. Não podemos cair em mentiras como essa. Lembra que eu falei que muitas vezes as mentiras vêm transvertidas, vêm com verdades no meio? Deus sempre vai te amar? Sempre vai te amar. Você pecou, Deus te ama? Deus te ama, mesmo você tendo pecado. Agora, Ele quer sua transformação, sua mudança de mente, seu arrependimento. Ele quer que você, o quê? Seja o filho amado que dá muito prazer a Ele. Então, toda lei se resume em um só mandamento, queridos. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, eu preciso usar essa liberdade em Cristo para amar quem? O meu próximo. Mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. A igreja estava tendo conflitos ali dentro, principalmente por causa desses judaizantes. Então, que eles estavam, engraçado, se mordem e se devoram, quer dizer, falando mal um do outro, intriga. A igreja da Galácia estava infelizmente vivendo essa situação. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito Santo. Tenham uma vida no Espírito. A grande chamada nossa é termos uma vida no Espírito, para não satisfazermos os desejos da nossa carne. E quando a gente satisfizer os desejos da nossa carne, a gente volta para Deus, se arrepende e faz o caminho de volta para casa. Isso que Ele quer de nós, arrependimento. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Existe um conflito entre o Espírito e a carne. Quem você vai alimentar mais? Eles estão em conflito. Queridos, o Evangelho é liberdade, mas não use essa liberdade. Não abusem dessa graça. Não use essa tal de hipergraça. Vivam sim vamos viver uma vida de constante arrependimento quando nós pecarmos e buscarmos termos uma constante transformação de mentalidade e de práticas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, em nome de Jesus.